Você já acordou um dia e sentiu que tudo o que você acreditava sobre o mundo estava errado? Que as notícias que você lê, as instituições em que confia, até mesmo as pessoas ao seu redor estavam escondendo algo fundamental de você? Você olha para os eventos ao redor e pensa, isso não pode ser. Coincidência. Tem algo maior acontecendo aqui, algo que eles não querem que eu saiba. E quanto mais você procura evidências, mais conectadas as coisas parecem ficar, como se você estivesse finalmente acordando de um sono profundo e vendo a realidade pela primeira vez. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de você se pergunta, será que eu estou enxergando coisas que não existem? Será que estou perdendo o controle da minha própria mente? Se você já se sentiu assim, se já teve a sensação perturbadora de que o mundo oficial é uma mentira bem construída, então você precisa ouvir o que eu vou te contar. Hoje, porque Freud nos deu uma chave para entender não só por que pensamos assim, mas o que isso revela sobre nossa psique mais profunda. Existe algo profundamente humano na nossa necessidade de encontrar explicações para o inexplicável. Quando grandes eventos acontecem, quando impérios desabam da noite para o dia, quando tragédias coletivas abalam nossa sensação de segurança, uma parte primitiva do nosso cérebro se recusa a aceitar que algumas coisas simplesmente acontecem sem razão, sem um plano maior, sem alguém no controle. É como se nossa mente não conseguisse tolerar o caos verdadeiro, a aleatoriedade real da existência. Então criamos narrativas, construímos histórias que conectam os pontos, que transformam o acaso em intenção, que colocam rostos e nomes na escuridão do desconhecido. E quando essas histórias se tornam teorias conspiratórias, quando começamos a ver padrões em toda parte, quando cada coincidência se torna evidência de uma trama maior, não estamos simplesmente sendo irracionais. Estamos tentando desesperadamente manter nossa sanidade mental diante de um universo que frequentemente não faz sentido algum. O que acontece é que nossa mente se encontra diante de um dilema impossível. De um lado temos a realidade brutal e caótica do mundo, onde impérios podem desabar por uma combinação complexa de fatores econômicos, sociais, históricos e até mesmo acidentais. Onde tragédias acontecem porque sistemas falham, porque seres humanos cometem erros, porque a vida é inerentemente imprevisível. Do outro lado, temos nossa necessidade psicológica profunda de que as coisas façam sentido, de que exista uma lógica por trás dos eventos, de que alguém esteja no controle, mesmo que seja para o mal. Freud entendeu que essa tensão não é apenas um problema intelectual, é um conflito emocional fundamental. Quando escolhemos acreditar em uma teoria conspiratória, não estamos apenas fazendo uma escolha racional sobre evidências. Estamos fazendo uma escolha emocional sobre como queremos que o mundo seja. Estamos escolhendo um mundo onde existe intenção sobre um mundo onde existe apenas caos. Estamos escolhendo um mundo onde alguém está no comando, mesmo que esse alguém seja malévolo, sobre um mundo onde ninguém está realmente no controle de nada. Freud nos mostrou que o inconsciente humano opera segundo uma lógica muito específica, uma lógica que prefere a angústia da perseguição ao terror do vazio. É mais tolerável acreditar que somos vítimas de uma conspiração elaborada do que aceitar que somos vítimas do acaso. É menos assustador pensar que existem forças poderosas tramando contra nós do que reconhecer que existem forças poderosas agindo de forma completamente aleatória. Porque quando existe uma conspiração, existe pelo menos a possibilidade de resistência, de revelação, de justiça final. Quando existe apenas o caos, não existe escapatória, não existe sentido, não existe esperança de que as coisas um dia façam sentido. O mecanismo psicológico por trás das teorias conspiratórias é, portanto, uma forma sofisticada de defesa contra aquilo que Freud chamava de angústia existencial. Quando transformamos o acaso em intenção, quando colocamos rostos nos nossos medos, quando criamos narrativas que explicam o inexplicável, estamos utilizando a mesma energia mental que uma criança usa quando cria monstros no armário. Os monstros são assustadores, mas pelo menos sabemos onde eles estão.
pelo menos podemos nomeá-los. Pelo menos podemos imaginar formas de nos proteger deles. Mas Freud foi ainda mais longe. Ele percebeu que nossas teorias conspiratórias frequentemente refletem nossos próprios impulsos reprimidos, nossos próprios desejos secretos de poder e controle. Quando imaginamos grupos secretos controlando o mundo, estamos projetando nosso próprio desejo de ter esse tipo de poder. Quando visualizamos conspirações elaboradas, estamos expressando nossa própria fantasia de ser capazes de orquestrar eventos em grande escala. É como se, não podendo controlar nossas próprias vidas, criássemos histórias sobre outras pessoas que podem controlar tudo. E quanto mais impotentes nos sentimos diante da nossa realidade pessoal, mais grandiosas se tornam as conspirações que imaginamos. Um homem que não consegue manter um emprego estável pode passar horas pesquisando sobre como os Illuminati controlam a economia mundial. Uma mulher que se sente invisível na sua vida social pode se convencer de que existe uma rede secreta de pessoas poderosas determinando quem tem sucesso e quem fracassa. Não é coincidência. É projeção. É nossa mente tentando lidar com sentimentos de inadequação e impotência, criando um mundo onde pelo menos alguém tem o poder que nós não temos. E antes de continuar, eu preciso te perguntar uma coisa, e quero que você seja completamente honesto, nem que seja só consigo mesmo. Você já se pegou acreditando em alguma teoria conspiratória? Já passou noites na internet conectando pontos, lendo sobre eventos históricos, sentindo que finalmente estava descobrindo a verdade que eles não querem? Que você saiba. Porque eu sei que quando a gente está passando por uma fase assim, a gente se sente ao mesmo tempo muito inteligente e muito sozinho. Inteligente porque parece que só você está vendo o que está acontecendo. E sozinho porque ninguém ao seu redor parece entender. A gente olha para as outras pessoas vivendo suas vidas normais e pensa: como eles conseguem ser tão ingênuos? Como eles não veem o que está bem na frente deles? Mas a verdade é que você não está sozinho nessa experiência. Milhões de pessoas ao redor do mundo passam por isso, especialmente em momentos de crise, de mudança, de incerteza. Então desce aqui nos comentários e escreve só isso. Eu também já me senti assim. Não precisa dar detalhes se não quiser. Não precisa explicar em que você acreditou. Só essa frase já basta. Porque quando você escreve isso, você não está só admitindo uma vulnerabilidade. Você está dizendo para outras pessoas que vão ler seu comentário que elas também não estão sozinhas nessa busca desesperada por sentido num mundo que muitas vezes não faz sentido algum. A questão não é se as teorias conspiratórias são verdadeiras ou falsas. A questão é entender o que elas nos revelam sobre nossa condição humana fundamental. Freud descobriu que somos seres intrinsecamente paranoicos, não porque somos doentes mentais, mas porque somos seres conscientes vivendo num universo inconsciente. Somos criaturas que buscam significado numa realidade que pode não ter significado algum. E, quando essa busca se torna desesperada, quando a falta de sentido se torna insuportável, nossa mente prefere criar sentidos falsos a aceitar a possibilidade de que não existe sentido algum. Isso não é loucura. Isso é sanidade. Isso é nossa psique fazendo exatamente o que ela foi projetada para fazer. Proteger nossa capacidade de funcionar diante do incompreensível. O problema surge quando essas narrativas protetivas se tornam prisões cognitivas, quando nossa necessidade de explicação se torna mais forte que nossa capacidade de aceitar incerteza. Freud nos ensinou que existe uma diferença fundamental entre suspeita saudável e paranoia patológica. A suspeita saudável nos permite questionar narrativas oficiais quando elas não fazem sentido, investigar inconsistências, buscar evidências, manter um ceticismo construtivo diante do poder. A paranoia patológica, por outro lado, nos faz enxergar conexões onde não existem conexões, encontrar padrões onde existe apenas coincidência, transformar cada dúvida numa certeza e cada incerteza numa confirmação. A diferença não está no que questionamos,
mas em como questionamos. A diferença não está em desconfiar, mas em como lidamos com nossa desconfiança. Uma pessoa com suspeita saudável investiga, coleta evidências, considera explicações alternativas, permanece aberta a mudanças de opinião. Uma pessoa com paranoia patológica coleta apenas evidências que confirmam o que já acredita, rejeita explicações alternativas, interpreta qualquer questionamento como parte da própria conspiração que está denunciando. Conheci um homem que perdeu a esposa num acidente de carro, um acidente comum, causado por uma combinação de chuva, pneus gastos e um momento de distração. Mas ele não conseguia aceitar isso. Não conseguia aceitar que a pessoa mais importante da sua vida havia sido tirada dele por algo tão banal, tão sem sentido, tão aleatório. Então ele começou a investigar. Descobriu que o outro motorista trabalhava para uma empresa que tinha contratos com o governo. Descobriu que sua esposa havia comentado algumas semanas antes sobre irregularidades na empresa onde trabalhava. Começou a conectar pontos que não tinham conexão, a ver padrões onde existia apenas tragédia. Em alguns meses, havia construído uma teoria elaborada sobre como sua esposa foi assassinada para impedir que ela denunciasse um esquema de corrupção. A teoria era completamente falsa, mas para ele era completamente real. E sabe por quê? Porque era mais suportável acreditar que sua esposa morreu por uma razão, mesmo que uma razão terrível, do que aceitar que ela morreu por razão alguma. Era mais tolerável sentir raiva de conspiradores imaginários do que sentir a dor pura e simples da perda sem sentido. Sua mente havia escolhido a paranoia como forma de proteção contra o luto. Havia escolhido a ilusão de controle sobre a aceitação do caos. O que Freud nos ensina é que precisamos desenvolver uma relação mais madura com a incerteza, uma capacidade de tolerar o fato de que nem tudo tem explicação, de que nem todo evento tem uma causa intencional, de que nem toda tragédia tem um vilão identificável. Isso não significa aceitar passivamente tudo o que nos dizem. Significa questionar de forma inteligente, investigar com método, suspeitar com evidência. Significa entender que nossa necessidade psicológica de explicação não é prova de que uma explicação existe. Significa reconhecer que, às vezes, a verdade mais difícil de aceitar é que não existe uma verdade oculta, que não existe um plano secreto, que não existe ninguém no controle. Às vezes as coisas simplesmente acontecem. Às vezes os impérios desabam não porque foram derrubados, mas porque desabaram. Às vezes as tragédias ocorrem não porque alguém as planejou, mas porque a vida é inerentemente frágil e imprevisível. E nossa tarefa não é criar explicações falsas para eventos verdadeiros, mas desenvolver a força emocional necessária para viver com dignidade num mundo que nem sempre faz sentido. Se você chegou até aqui neste vídeo, eu sei que você não está apenas buscando informação. Você está buscando uma forma de lidar com a complexidade do mundo moderno, uma maneira de distinguir entre suspeita saudável e paranoia destrutiva. E eu quero te dizer uma coisa: você não precisa passar por isso sozinho. Este canal existe exatamente para pessoas como você, pessoas que não se contentam com respostas simples para questões complexas, que têm a coragem de olhar para suas próprias contradições, que querem entender não apenas o que acontece no mundo, mas por que suas mentes reagem da forma que reagem. Toda semana eu trago reflexões como essa, explorando os mecanismos psicológicos por trás dos nossos medos e esperanças através da psicanálise e da filosofia. Se você quer continuar essa jornada de autoconhecimento, se inscreve no canal e ativa o sininho. Não porque eu preciso de números, mas porque você merece ter um espaço onde pode questionar suas próprias certezas sem ser julgado. E se esse vídeo te ajudou a pensar diferente sobre suas próprias suspeitas e teorias, deixa um like para que mais pessoas possam encontrar esse tipo de reflexão. A verdade é que todos nós lutamos contra nossa tendência natural à paranoia, e reconhecer isso já é o primeiro passo para a liberdade. Voltando àquele momento estranho de que falamos no início, quando sentimos que tudo o que acreditávamos sobre o mundo estava errado,
Talvez a verdadeira revelação não seja descobrir a conspiração secreta que estava sendo escondida de nós. Talvez a verdadeira revelação seja entender por que nossa mente precisa tanto acreditar que existe uma conspiração secreta. Talvez o insight mais profundo não venha de descobrir quem está realmente no controle, mas de aceitar que talvez ninguém esteja realmente no controle. Talvez a sabedoria não esteja em encontrar as respostas certas, mas em fazer as perguntas certas. E talvez a pergunta mais importante não seja o que eles estão escondendo de você, mas o que você está escondendo de si mesmo. Porque, no final das contas, a teoria conspiratória mais perigosa de todas pode ser aquela que nos impede de olhar para dentro, de enfrentar nossos próprios medos, de aceitar nossa própria vulnerabilidade diante de um universo que é simultaneamente mais simples e mais complexo do que qualquer narrativa que possamos criar sobre ele. Quando entendemos isso, quando aceitamos nossa condição fundamental de seres conscientes numa realidade frequentemente incompreensível, algo interessante acontece. Paramos de desperdiçar energia procurando conspirações imaginárias e começamos a focar nas questões reais que podemos abordar. Paramos de nos sentir impotentes diante de forças secretas e começamos a reconhecer o poder real que temos sobre nossas próprias vidas. Paramos de projetar nossa necessidade de controle em figuras de poder distantes e começamos a exercer controle sobre as coisas que realmente podemos controlar. Nossa mente, nossos relacionamentos, nossas escolhas, nossos valores. E, paradoxalmente, quando paramos de buscar o controle total através de teorias conspiratórias, encontramos um tipo de controle muito mais real e muito mais satisfatório. O controle que vem de viver conscientemente num mundo incerto, de fazer escolhas intencionais, apesar da falta de garantias, de encontrar significado não numa grande narrativa externa, mas na pequena narrativa que estamos escrevendo todos os dias com nossas ações e decisões.